Olá a todos, bem-vindos a mais uma live da Unicel Parelheiros. Lembrando a vocês que a Unicel é uma política pública que visa trazer o ensino público e gratuito na modalidade EAD para os lugares mais distantes aí da cidade de São Paulo. Então, pessoal, hoje nós vamos discutir um pouco do que é prática na formação de professores com o nosso convidado, né? O professor Dr. Lucas Diego. E aí vou chamar o Lucas para que ele se apresente rapidamente para vocês aí e a gente começa a nossa conversa, tá bom? Por favor, Lucas. Rafael e demais colegas que poderão nos assistir em outra oportunidade, eu agradeço pelo convite. Como o Rafael me apresentou, meu nome é Lucas, sou professor de matemática. Atualmente eu trabalho com a licenciatura em matemática. Atualmente eu estou numa instituição federal há 10 anos, mas já passei ali pelo estado, já passei pelo município. Estou aqui no norte de Minas Gerais, tá? Mas para ser mais específico em Salinas. Então, Rafael, eu agradeço pelo convite, né? Eu acho que esse é o momento da gente refletir um pouco sobre a prática, né? É claro que talvez a gente tenha mais reflexões nesse momento do que propriamente soluções, né? Reflexões a partir da legislação atual, a partir da nossa pesquisa de doutorado, tá? E a partir do que a gente tem feito em relação, para ser mais específico de prática, da prática como um componente curricular, que está aí, que é uma obrigatoriedade, não só da licenciatura em matemática, mas dos cursos de formação de professores em si. Então, inicialmente, eu gostaria de pensar, né, quando o Rafael falou assim, não, vamos fazer uma conversa, né, aqui pelo canal, eu fiquei assim, pensando, né, eu acho que foi quase que revisitar o que eu escrevi. Não foi, nossa, mas Rafael me convidou para falar, né? Eu terminei o doutorado em 2019. A gente acaba tendo que revisitar um pouco a nossa escrita, né? Mesmo após a defesa, nós publicamos alguns artigos, né? Não só esse tratando de prática, mas também pela BNCC, não foi, Rafael? E aí... Exatamente. E aí eu falei assim, que doloroso ter que visitar um texto que eu escrevi há algum tempo atrás. Porque quando a gente quando eu escrevi há 4 anos atrás, muita coisa a gente vai pensar, nossa, o que é isso que eu escrevi aqui, né? Será que faz sentido ou não o que eu escrevi aqui? Então, foi para mim quase que um desafio, né? Revisitar algo que eu escrevi há algum tempo atrás, né? Rafael, só você podia ficar aqui do meu lado? Eu fico mais seguro com você aqui do meu lado. Coloca os dois, né? Aí sim. Eu não posso ficar muito tempo longe de você, eu preciso estar te olhando o tempo todo. Mas aí, essa questão de revisitar a escrita, Rafael, você sabe o quanto você contribuiu aí, quantas vezes nós sentamos no boteco para conversar sobre prática, né? Para conversar sobre engenharia didática, né? E aí, esse foi o desafio que eu tive de olhar meu texto e, a partir do momento que eu estou vivendo hoje da licenciatura e a partir do trabalho que a gente tenta desenvolver também na formação de professores, de começar a pensar, né? Eu vou colocar as minhas telas aqui. Uhum. De começar a pensar na primeira coisa que eu coloco, né? O que é prática, né? Essa é uma primeira pergunta que eu trago aqui, o que é prática? O que a gente consegue compreender disso aí, o que é prática, talvez, dependendo da formação da pessoa, Rafael, nós podemos ter uma resposta diferente, né? Uhum. Talvez nem seja uma hipótese, né? A gente, é mais do que uma hipótese isso. Que, dependendo da formação que a gente tenha, nós teremos uma resposta diferente ou uma concepção diferente de prática, né? Isso, o nosso recorte é principalmente na prática, o que é prática na formação de professores. E aí, o que a gente traz inicialmente? A gente traz o que é prática segundo a legislação atual.
Então, essa resolução de 1º de junho de 2015, ela define que um curso de formação de professores, ele precisa ter ali 3.200 horas. E dessas horas, 400 horas é chamada de prática como um componente curricular. Alguém pode estar pensando aí, tá, isso aí é um estágio, né? É uma grande confusão que as pessoas fazem ao analisar o documento ou a fazer a leitura de um artigo sobre prática. Não, o nosso recorte aqui é 400 horas do que fala de prática como componente curricular. Nós não estamos aqui falando de estágio. Até porque a prática como componente curricular, eu vou me limitar à palavra prática daqui para frente, para não ficar falando tudo isso, ela é distribuída ao longo de todo o processo formativo. Isso é uma recomendação da legislação, tá? E aí, o estágio é bem diferente, né? O estágio começa ali a partir da metade do curso em diante, né? E do 5º período em diante, 5º, 6º, 7º e 8º período. Nesse documento, a ideia de prática, né, ela está ali no núcleo que é chamado de integrador, que é de articular todo o curso de formação de professores, tá? Nesse documento, essa resolução de 2015, nós temos ali 3 núcleos e espera que a prática esteja nesse núcleo integrador. Aí o documento coloca assim, que o que são essas atividades, né? O que é esse núcleo integrador? São atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do campo educacional. É interessante, Rafael, a gente pensar o seguinte: diferentes áreas do campo educacional. O documento não está limitando que a prática como componente curricular esteja, pelo menos nesse recorte aqui, né, esteja especificamente em uma disciplina do curso. Que é o que mais a gente percebe atualmente, né? Que a prática esteja alocada em apenas um único espaço formativo. E a gente sabe que a formação de professores não pode ser limitada em apenas um único espaço. É preciso que essa prática, né, essa é uma análise que a gente faz aqui, percorra todo o currículo da formação. Então, vai contra uma ideia que está constituída, né? Que existem disciplinas que são teóricas e outras que são práticas. Ou então que tem disciplinas que são pedagógicas, né? E outras não. E aí coloca uma concepção de que todo mundo tem responsabilidade com a prática. Sim, sim. E o interessante, talvez, pela escrita dessa resolução de 2015 ou pela escrita do próximo de 2019, em alguns momentos, essa visão de separação seja muito visível, né? Visível. Talvez aqui, nesse trecho, a prática está como algo integrador, mas em outros momentos do documento, não é bem assim, né? Não é bem assim. Está como se fosse mesmo separado, né? Com ali acho que são 1.800 horas, como as disciplinas específicas, né? Separado ainda, chamando dentro do currículo a disciplina só de pedagógicas, não só de pedagógicas, na verdade nem são pedagógicas, né? Então, a gente está transitando ambiguidade, contradição, né? Aparece aqui no próprio documento. Tá? Eu prefiro a palavra contradição para lidar com isso, né? Porque você vê um movimento no sentido de que agrupar, todo mundo é responsável pela prática, mas logo em seguida você vê que existe essa construção, que é uma construção cultural mesmo, de que tem algumas disciplinas que são responsáveis por isso e outras não. Então é uma contradição, pelo menos na minha opinião. Sim, sim. E aí, em um outro documento, que é essa resolução de 2019, que está sofrendo críticas de muitos pesquisadores, né? E até hoje ela ainda não está sendo obrigatória. A cada ano está sendo postergada o seu início. Né? Talvez nessa resolução, a questão de
de a prática alocada em apenas um único espaço ou ali numa disciplina ainda seja mais visível, tá? E aí, a divisão aqui na resolução, o que se refere à prática como componente curricular, está aqui a ideia também de 400 horas, tá? De 400 horas. E aí, a reflexão que nós e outros autores têm colocado, né? Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Matemática tem um documento tecendo algumas críticas em relação a essa legislação e colocando alguns pontos que não dá para levar isso aí à frente, tá? Aqui parece que ainda é mais visível, ou talvez até retorna um modelo já escasso de formação, extinto de formação de professores, Rafael, que é a questão do 3+1. Né? Aqui na mais um para o pessoal da live. Oi? Agora você tem que explicar o 3+1 para o pessoal da live. Ah, sim, sim. É um modelo de formação, pessoal, que coloca ali 3 anos de formação específica e no 4º ano seria a formação didático-pedagógica, tá? É um modelo que não existe mais. Então, essa resolução traz essa possibilidade. E aí, o que é mais interessante, né, uma conversa que eu tive com o Rafael nos bastidores, se a gente for olhar o ano dessa resolução, a gente vai perceber o que está por trás dessa concepção de prática prevista nesse documento, né? A gente pode puxar até um contexto político desse ano de 2019, né? Talvez esses documentos tragam a concepção da estrutura do MEC à época dessa resolução, né? Que é uma concepção... Não, né? Com certeza. Sim. Pois é, né? Talvez não, mas com certeza. Essa concepção de prática... conflitos que ocorriam em cada uma das épocas, tanto em 2015 como em 2019. Né? O que acontecia na legislação vai refletir todas as disputas políticas que estão acontecendo, né? E as disputas até ideológicas que estão acontecendo, que vão chegar na sala de aula. Tanto que 2023 é um ano que estão acontecendo coisas na escola, né? Que refletem as disputas. Essas disputas que ocorreram em 2019, elas não estão aí só em relação à formação de professores. Tem a relação ainda ao novo ensino médio, né? Muitas respostas que o MEC não conseguiu dar nesse período, o trânsito de ministros de educação que ocorreram nesse período, né? Então, tudo isso aí reflete na escrita desse documento, que traz uma concepção prática. Não só ministros, como muitos secretários que eram responsáveis por essas portarias. Né? Então, muita gente está pedindo atualização dessa portaria, existem muitas críticas, talvez precisasse ter sido escrito uma nova, e até hoje, aí, 4 anos, né, 2023, nesse momento, ainda não foi. Por quê? Porque isso também reflete uma disputa que é política, não é? Sim. E aí traz uma concepção de prática bem tradicional, né? Bem tradicional. A gente estava falando sobre o contexto político na época da escrita desse documento, né? Sim. E aí a gente traz o seguinte, né? A questão como está distribuída lá, né? As cargas horárias, né? Então, lá, grupo 1, grupo 2, 1.800, 1.600, no total é 3.200 horas, tá? E aí, o que acontece, mais uma vez, é a divisão desses grupos. O que dá para compreender do documento é que esses grupos acontecerão em momentos X, né? Que é uma concepção contrária do que a gente espera da prática como componente curricular para a formação de professores, tá? Eu ia falar para você que quando aparecem conhecimentos científicos e depois conhecimentos que são educacionais e pedagógicos, né, que são didáticos, é porque dá a ideia de que tem 2 formações diferentes, né? A do especialista, do cientista, e a do professor, né? E aí gera toda aquela questão, que é uma questão que está até estereotipada, né? Você pegar, por exemplo, na área da matemática,
Você vai pegar, por exemplo, naquele Mente Brilhante do John Nash, que ele era um matemático brilhante, era um péssimo professor, né? E que ele era aceito como péssimo professor por ser um cientista brilhante, né? Então tem essa separação. Essa até é a última pergunta que eu vou colocar aqui para a gente conversar mais um pouco, Rafael. Então, você colocou aí. Mas eu acho que essa parte do texto reforça um pouco esse estereótipo, não é? Sim, sim, sim. E o que a gente percebe desses dois documentos são questões de que a prática, como componente curricular, precisa ser uma disciplina. Né? Precisa ser uma disciplina. E aí, o que a gente traz aqui de Silva 2016 é que disciplina é um conjunto de conhecimentos de uma mesma área. E o componente curricular é algo um pouco mais amplo, né? É toda atividade acadêmica que envolva articulação de conhecimentos e saberes que constitui a formação nas diferentes áreas do saber. Então, assim, mais uma vez, a questão de componente curricular, ela precisa estar em todo o curso, né? Em todo o curso. Não dá para limitar em apenas um espaço. Eu até trago aqui a questão de prática de ensino e prática como um componente curricular. E assim, na instituição que eu trabalho, Rafael, as pessoas, cada vez, né, pela minha formação em educação matemática, diz assim, Lucas é professor de prática, né? Como assim, professor de prática? Isso me remete a pensar que eles estão achando que prática é uma disciplina. Não é. Eu acho diferente. Eu acho que a concepção deles é que a prática é uma repetição de boas práticas. O cara aprende uma boa prática, ele ensina e as pessoas repetem, que é a concepção tradicional mesmo. Eles têm um viés tradicional do que é ensinar e aprender prática. Entendeu? E no que isso foge de ser uma disciplina? Então, tem que ter o espaço da disciplina para que você faça e os alunos reproduzam o que você está fazendo. É o viés totalmente tradicional de como se deve ensinar. Entendeu? Sim, mas aí o que acontece? E aí eu trago aqui duas questões, né? Duas questões não. Apontamentos em relação ao que eu compreendo, que as pessoas entendem que é uma disciplina, né? É a questão de prática de ensino. E dentro dessa parte de ensino, dentro da disciplina, vai ter essa repetição de modelos, né? E aí a ideia de prática como componente curricular, como atividades formativas. Tenho um projeto pedagógico de curso, PPC, que nós fizemos a análise, que traz alguns exemplos dessas atividades formativas que podem ser desenvolvidas na formação de professores. No caso aqui, é algo mais específico da matemática, né? A prática de ensino, geralmente, está articulada somente com estágio. A prática como um componente curricular, não. Ela precisa estar além do estágio supervisionado. Como eu mencionei aqui também, a questão da prática de ensino em apenas um espaço, né? E aí a prática como um componente curricular necessita ser articulada em diferentes espaços de formação, independente se está ali no grupo de disciplinas específicas, né? Nesse conhecimento científico que o Rafael mencionou aí. E aí, a gente começa a trazer aqui, Rafael, alguns dados da pesquisa que nós fizemos no doutorado, né? O que as instituições de ensino superior têm feito com a prática, né? Nós vamos responder essa pergunta a partir de análise de 3 projetos pedagógicos. Nós vamos refinar um pouco aqui, afunilar um pouco e trazer para o contexto da formação de professores de matemática, tá? E ainda a partir de entrevistas que nós fizemos com professores de matemática, tá? E o primeiro ponto, né, é a questão do que é prática. Nós fizemos uma pesquisa bibliográfica, né, uma revisão de literatura, e a primeira coisa que nós trazemos em relação à prática é a questão etimológica, né?
do PRA que está associado à ação. E aí nós trazemos outras concepções de práticas, talvez algumas até contrária à nossa concepção de prática como componente curricular, como atividade formativa, que é o entendimento de prática como aplicação da matéria, né? Então, hoje no curso de formação de professores, o que a gente mais tem é achar que a prática vai ocorrer por meio da resolução de listas extensas de exercício, tá? Isso não é uma realidade no meu espaço, isso pode ser uma realidade do espaço de Rafael, uma realidade de você que nos assiste, está aí pensando sobre o que a gente está falando sobre a questão de prática. Rafael, outro dia eu estava numa aula da disciplina de física, no curso de física, e aí a questão era assim, fundamentos de matemática elementar, primeiro período. Eu falei com os meninos, né, com os acadêmicos, que eu não tinha o costume de passar a lista de exercício. E aí o aluno falou assim, professor, mas como é que eu vou aprender, né, sem a lista de exercício? Eu falei assim, mas você só é possível aprender matemática resolvendo lista de exercício? Ele falou que sim, né? Uhum. O que eu imagino, o que nós podemos refletir a partir disso aí? Tá? Eu vou até tirar isso aqui por enquanto. Dá para refletir, por exemplo, que quando a pessoa chega no ensino superior, ela tem, vamos dizer aí, 11, 12, às vezes mais anos no ensino fundamental e médio. Então, ela tem muita experiência sobre o que é ser aluno, especialmente nas matérias ditas aí de exatas, né? Matemática, física, química. Ele tem muita experiência nesse negócio. E aí ele aprendeu a vida inteira com lista de exercício. Você diz para ele que você não dá a lista de exercício, vai gerar um conflito, né? Vai gerar uma quebra do que a gente considera aí o contrato didático, não é? Além disso, como você mesmo falou, ele traz aí 12 anos de experiência em escola, né? E lá ele teve 12 anos de experiência de uma prática que talvez resumiu a isso, né? A resolução de lista de exercício, né? Alguém falou para ele, né, que para ele aprender matemática, ele tem que resolver lista de exercício, Como né? falou, é um acordo tácito. Ele faz há tanto tempo que ele já não questiona mais. Sim, sim. E, e, e é totalmente totalmente contrário do que a gente espera de um futuro professor de matemática, né? A gente espera que o aluno critique, que o aluno pense. E a prática que ele presenciou na sua trajetória enquanto aluno foi totalmente contrária a isso. A prática que resumiu ao ensino totalmente tradicionalista. Uhum. E aí, outro ponto que está no slide, eu vou retomar aqui, não sei se dá para retomar. Tá. Dá. Pronto. Voltamos aí. Outro ponto que aparece é a questão de experiência, né? Prática como experiência, prática como repertório. Né? Como você mencionou aí, Rafael, que o aluno ele tem ali 12 anos de experiência, né? De sala de aula. E possivelmente ele buscou em algum professor algum tipo de modelo. Aí ele fala assim: não, eu como professor, e quando eu for professor de matemática, eu quero ser exatamente como o professor Rafael. Eu quero ser. Eu não quero ser, né? Ou não quero ser, ele pode se basear como um contra-exemplo, né? Eu Sim. quero ser exatamente como o professor Lucas, né? Talvez essa ideia de prática como repertório, essa ideia de prática como repertório, está aqui a ideia de repetição de modelos, né? Imitação de modelos. Então, depende, né? Porque se você falar de experiência, vai muito na questão do modelo. Mas aí, se a pessoa tem um certo repertório, mas ela é capaz de mudar aquele repertório de acordo com a turma, adaptar ao momento em que ela está vivendo, aí é uma outra coisa totalmente diferente. Porque aí a aula muda todo ano. Agora, se ela não consegue se adaptar e ela aplica exatamente o mesmo modelo todo ano, aí nem dá para dizer que ela tem 10, 15, 20 anos de experiência. Não, ela tem um ano repetido, 10, 15. Foi você que me contou o caso do Tinteiro? Foi. Né? Pois é. Que é Conta um, o caso. Como é é que um foi o caso caso do muito Tinteiro? né? É muito
paradigmático, né? Que é uma parábola, é uma historinha em que vai contar que uma moça começou a dar aulas, mas ela tinha uma tia que dava aula há muitos anos, era muito conhecida na região, era tida como ótima professora. Se tinha se aposentado, ela foi lá e pediu, né, ajuda, e a tia deu para ela o caderninho que ela usava, as atividades que ela usava no dia a dia. Aquele caderninho que todo dia ela abria numa página e copiava as atividades na lousa. E aí, em pleno século XXI, os alunos estavam sendo alfabetizados, escrevendo tinteiro, mata-borrão, né? E por aí afora. Então, cai muito na questão, né? Que se você pegar as atividades que podiam até ser boas, mas sem nenhuma reflexão sobre a prática, e só transpor elas na lousa, sem pensar no qual que é a função daquilo ali, por que eu estou fazendo isso, você corre o risco de ficar dando uma aula de tinteiro para os alunos. E aí, quando os conflitos aparecerem, muitas vezes vai ser difícil de lidar. Sim, sim. Outra coisa, Rafael, voltando a essa questão de aplicação da matéria, antes de trabalhar com a formação de professores, né, antes de estar atuando aqui na licenciatura em matemática, eu achava que essa ideia, eu imaginava que essa ideia de aplicação da matéria e, em seguida, colocar o aluno para resolver um exercício, só acontecia lá na educação básica. E não é bem isso, né? E não é bem isso. Nós temos tratado... Todos os níveis, né? Sim, nós temos tratado de avaliação durante a formação aqui da instituição que eu trabalho, e a gente abre um questionário para os alunos responderem sobre como os professores estão conduzindo as aulas, né? Os instrumentos de avaliação, as estratégias utilizadas. E em alguns desses resultados, aparece muito o aluno pedindo, né, sugerindo que use outro meio além da lista de exercícios para avaliar, né? Então, assim, é algo que acontece, essa concepção de prática, não acontece só na educação básica, não. Ainda continua na formação de professores, né? E aí, talvez a gente volte numa fala de Rafael aí, que falou sobre a questão da mente brilhante, né? A formação gigantesca em matemática, né? Mas não sabia ali traduzir isso, né? De maneira que no curso de formação ou na educação básica. Tá? Transpor, né? Acho que tem a gente chama de transposição didática. Você tem o saber, tudo bem. Aquele saber, ele faz parte de um conhecimento científico, mas ele não pode ser transposto para a sala de aula da maneira como está feito na academia. Ele tem que sofrer uma transposição, né? Uma adaptação, né? Justamente para que as pessoas que estão começando a ter contato com aquilo possam entender, porque senão vai virar um ensino só de 2 ou 3 mentes brilhantes, né? E aí nós vamos voltar a uma série de discussões que acontecem muito na escola, né? Que vão desembocar em assuntos como nota baixa, evasão, ou até os conflitos dentro da sala de aula, porque o aluno fica ali, uma aula, 2 aulas, 3 aulas, mas ele vai ficar 200 dias ali. Uma hora ele vai acabar entrando em conflito. E como é que a gente vai dar conta dessa transposição? É lógico que nós não estamos aqui para ficar dando receita, né? Mas uma primeira reflexão sobre como esse é um problema complexo, sobre como essa é uma coisa importante de se pensar na educação, acho que é uma conversa que é muito necessária, né? E é por isso mesmo que eu te convidei aqui, Lucas. E outra coisa, Rafael, eu acho que essas reflexões que a gente está fazendo aqui, a gente não pode se limitar a esse espaço, não, né? Uhum. Da mesma maneira que você está me convidando para estar aqui falando um pouco sobre essas questões de prática, né? Conversando um pouco, dialogando um pouco, eu te convido também a vir aqui no Norte Minas, para a gente conversar pessoalmente sobre prática, promover algumas formações aqui de professores aqui, não só lá na instituição que eu trabalho, mas também nas cidades circunvizinhas. Aqui, Rafael, nós estamos numa região muito carente desse tipo de formação continuada, tá?
Então, eu te convido também a vir aqui para a gente conversar mais pessoalmente sobre essa temática. Ah, eu agradeço. Pô, vou acabar indo por aí, né? A questão toda também acho que não é questão da região. Acho que é, por mais que a gente passe muito tempo pensando, né, em como fazer as formações e tal, chegar e tocar nesse ponto, que é um ponto complexo, né, e que é um ponto que traz muitos problemas, traz muitas crises, porque pensa bem, a pessoa estudou a vida inteira assim, ensino fundamental, médio superior, dá aula assim, é tido como bom professor, a comunidade gosta, a mãe gosta de ver o caderno cheio, né, cheio de atividade, cheio de exercício, e aí de repente chegam duas pessoas aqui numa live e dizem para ela que pode não ser bem assim, né? É difícil. Tratar desse assunto incomoda as pessoas. As Sim. pessoas ficam incomodadas porque imagina nós querer dar. É palpite mesmo, é querer falar, olha, as coisas não podem ser conduzidas da maneira que estão. Então, quem já está há bastante tempo, principalmente na cadeira de universidade, de Instituto Federal, não quer ouvir, não quer ouvir. Acho que a gente tem informação, nem muito menos propriedade para estar aqui refletindo ou falar. Rafael, a maneira que você está conduzindo sua aula, livro de exercício, não vai formar o seu aluno em nada. Vai apenas mostrar para você que ele sabe escrever. É, é uma dinâmica tradicional, né? E é E alfabetizado. já está na literatura, já tinha lá nos PCNs lá de 98, dizendo que essas repetições não ensinam, né? Mas o problema todo é que já está dito, já está escrito, mas e para entrar em sala de aula? Aí a briga é um pouco mais complicada, né? Sim, já está dito, já está escrito, mas ninguém parece que está fazendo essas leituras, né? Ou Então a ninguém quer, questão é que tem que convencer, não adianta só dizer. Como é que você convence? ou ninguém quer compreender o que está escrito ali. Ninguém quer As mudar. pessoas compreendem, só que elas precisam ser convencidas. Porque se você parar para pensar, demora muitos anos. Eu passei por uma série de conflitos até começar a entender o que é uma dinâmica tradicional, né? O que é um cognitivismo, né? Quais são as diferenças. E, assim, fiquei muitos anos estudando para entender realmente. No começo, eu decorava muito bem os termos, mas eu ia para a sala de aula e repetia a aula tradicional, né? Então, assim, levou muitos anos para começar a trazer coisas que não eram tão tradicionais, né? E mesmo assim, gera uma série de conflitos, uma série de dúvidas, porque você não teve aula assim. Você tem poucos exemplos, né, de como que isso funciona, só tem na literatura. Aí você chega na sala de aula e faz, é um risco que você assume. Você acredita que esses conflitos foram resolvidos pela sua maturidade científica ao longo do tempo? Acho que a maturidade ajuda, mas você tem que estar muito disposto a romper com a dinâmica tradicional. E existem gerações de professores aí que estão já há tanto tempo, né, foram formados na formação inicial, na continuada, desse jeito, dão aula, e estão convencidos que isso funciona. Porque você tem que lembrar que a escola tradicional formou gerações de pessoas. E com relativo sucesso. É lógico que não foi para todo mundo, né, foi para uma parcela, né, mas às vezes o cara pegou lá, pô, meu aluno vai bem na Olimpíada, meu aluno tira nota, acontece assim, acontece assim. Como é que você vai convencer? Né? Demanda tempo, a pessoa tem que querer. Né? Assim como hoje já é consenso que só aprende aquele aluno que assume a responsabilidade pela própria aprendizagem, que decide que quer aprender, da mesma forma, só muda a prática aquele professor que decide, fala, não, eu quero mudar. Né? Eu não acredito que essa maneira como eu fui formado funcione, eu quero uma outra. Aí tudo bem. Agora, se ele tiver na dúvida, cara, ele vai voltar para a aula tradicional. Ora, se funcionou. Ele vai voltar, não é porque funciona, Rafael. Ele vai voltar porque é cômodo. Porque é o que ele sabe fazer. É Porque muito é cômodo. difícil, cara, você quebrar com a sua prática. É porque mudar dá trabalho. Lógico que dá. Pensar muito, tem que sentar.
tá? Tem que sentar. E muitos vão... E nos primeiros anos pode não dar muito certo. Você pode falar, poxa, eu fiz ali, mas eu não consegui sentir que o negócio fluiu, né? E isso pode deixar a pessoa em crise. Todo mundo passa por uma série de crises quando rompe com o ensino tradicional. E muitos justificam que não dá para mudar pela quantidade de trabalho docente que a pessoa está carregada. E já coloca a questão também salarial junto, né? E Sim. tudo isso são como é que a pessoa muda a própria prática dando 50 aulas por semana? Sim, esse é um problema, tá? Esse é um problema, tá? Outros colocam que para mudar em questão da prática é preciso que a escola também ofereça uma infraestrutura, e a escola não tem. Também é um problema, né? Porque Sim. você quer fazer um monte de atividades diferenciadas e tal, mas não tem onde. E aí? Como fica? Né? Então tem uma série de problemas. Passa desde a vontade da sociedade, que não discute o que se passa na escola, nem sabe, né? Muitas vezes. Passa pela formação de professores, passa pela condição de trabalho, passa pela infraestrutura física, e no meio de tudo isso, né, a gente tem que refletir, né? O que é prática? Justamente. E diante disso, sobre o que é prática, eu trago análises de 3 instituições. São 3 projetos pedagógicos curso. De novo, eu volto, eu estou falando da matemática. Vamos voltar o slide, por favor. E aí, dessa primeira instituição, eu não identifico a instituição, né, por questões de pesquisa. Essa instituição, nessa prática como um componente curricular nesse projeto de curso, o que eu percebo são reflexões e análise de possibilidades de sala de aula. A própria ementa das disciplinas trazem possibilidades que o professor que atua naquela disciplina pode utilizar como prática, como um componente curricular. E aí, eu separei 2, né? Eu trago uma de cálculo diferencial integral 2, que aparece aqui possibilidades de atividades formativas, né? Que é a leitura e discussão de artigos científicos acerca do ensino e aprendizagem de funções, investigar os diferentes significados do uso de letra no ensino de álgebra na educação básica. Conversando com o Rafael outro dia, né, justamente sobre essa temática, que aparecer atividades formativas nesse projeto pedagógico tem um indicativo, né? Quando diz para o professor de cálculo diferencial integral que, olha, é preciso trabalhar, existem essas possibilidades. O que a gente pode imaginar, Rafael? Né? E aí, não só nessa, mas também, eu trouxe questão de álgebra linear. Atividades formativas, análise em propostas curriculares da educação básica, dos conjuntos estudados, que são classificados como espaço vetorial ou como espaço ou subespaço vetorial. Elaboração de atividades para a educação básica que articulam as transformações lineares com outras obras de arte. Então, assim... articulações, né? Você está vendo que as pessoas que criaram esse plano, né, esse documento, eles estão falando para o professor, ó, vai lá na sua aula de vez em quando e fala para ele, olha, tá vendo aqui o que a gente está fazendo? Tem uma articulação com a educação básica, né? Ou está propondo, né? Olha, dá para articular a transformação linear com uma obra de arte. Então, dá para fazer essa transposição, justamente para o professor entender, né, que esse papo de disciplina científica e disciplina didática, né, isso não existe, porque se você está formando um professor, né, pelo menos em alguns momentos, você tem que buscar alguma articulação entre aquilo que ele está estudando e a sala de aula, porque senão ele vai olhar para você e vai fazer uma pergunta que é muito comum, né? Tanto na sala de aula do ensino fundamental, médio e até no superior. No superior é pior ainda, eles perguntam mais ainda. Por que eu estou estudando isso? Né? Em que isso vai me ajudar? No professor de matemática, nem tanto. Mas se você pegar, por exemplo, numa aula de engenharia, né? O cara está estudando cálculo, está fazendo engenharia.
primeira coisa que ele vai te perguntar, mas professor, eu vou tentar me formar como engenheiro. O que eu tenho que estudar esse negócio? E se o professor não consegue estabelecer articulação, né, começa a gerar uma série de conflitos. E ainda, esses indicativos de atividades formativas que podem ser desenvolvidas, a gente pode imaginar que estão ali dizendo assim que esse professor de cálculo não sabe o que é prática, que é preciso alguém dizer para ele o caminho que ele precisa tomar. Né? O exemplo não está lá à toa, né? O exemplo está Então, lá. Dá uma olhada aqui, ó, porque você pode discutir, né? O que é o X, né? O X é incógnita, o X é variável. O que é o X? E isso aí pode ajudar a formação da pessoa como professor, né? Então, assim, ele está dando uma dica, né? Sim, sim. E aí, não só essa instituição, Rafael, que está aí já a previsão de atividades formativas, eu trago outra aqui, só mostrar para vocês, mais duas, né? E aí, essa outra aqui tenta mostrar a maneira que a prática pode ser articulada, na verdade, a partir de um pentagrama, né? E aí, a ideia aqui, né, dessas setas duplas, é que tudo esteja amarrado aqui com o amarelinho no meio, que seria a prática como componente curricular. Né? E aí tem ali formação específica, formação geral, formação pedagógica, trabalho de conclusão de curso, estágio, e aqui embaixo são as atividades complementares. Né? E é o seguinte, então, a tentativa dessa instituição é amarrar e dizer, olha, o curso está todo amarrado aqui por meio desse pentagrama e a partir da prática como componente curricular. E aí, quando a gente vai em uma outra tabela do mesmo documento, do mesmo projeto de curso, a gente percebe que a divisão ainda existe. Quando pega ali uma disciplina que está em S1 e coloca ali apenas o azul e o vermelho, o azul e o amarelo, dizendo que aquela disciplina é só uma disciplina específica. Né? Então, assim, parece não, aqui a divisão entre o curso é visível. Mas tem um monte de coisa aí que não tem relação com a prática, sendo que se aquela figura tivesse correta, todo mundo aí tinha amarelinho. Exatamente. Não só o amarelo, tinha que ter todas as cores. Véio. Sim, porque as setas saem para tudo que é lado, né? Então tudo tinha que ter todas as cores. Sim. Uhum. É verdade. E a gente percebe uma concepção de prática, né? Por mais que tentam mostrar por meio desse esquema, mas aqui na organização ainda a gente entende Vem a contradição. Ainda tem a contradição, como a gente mencionou lá nos documentos anteriores. Sim, e tem muitos semestres, que são semestres, né? Que só vai ter amarelinho em uma disciplina só. Não, olha lá, o amarelinho, primeiro, segundo, terceiro semestre aparece um pouquinho mais. No quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, só aparece uma vez. Só um, né? Só um. Né? Uhum. Então aparece... A gente toma aqui a S4, o primeiro azul. É uma disciplina de álgebra linear, né? A álgebra linear 2. A gente observa que aqui era taxada apenas como uma disciplina específica, né? Então, observe, cada instituição está tendo uma concepção diferente de prática. Aqui está dizendo, álgebra linear, vou falar de matemática, não vou falar de mais nada. Uhum. Eu acho que não é uma percepção diferente, eu acho que é mais ou menos a mesma, de que tem uma parte que é específica, tem uma parte que é geral, e a prática a gente tenta encaixar no meio do jeito que der. Para apenas cumprir o que está previsto de 400 horas na legislação. Porque tem uma lei para cumprir. Sim. Sim. E aí, em uma outra instituição, Rafael, aparece a mesma coisa. Eu até coloco aqui a prática alocada em disciplinas, né? E parte da carga horária de uma determinada disciplina. Ainda é forte a questão de aplicação da matéria, né? Eu vou explicar o conteúdo, dar definição, vou dar um exercício, e vou dar um exemplo e vou colocar os alunos para resolverem um determinado exercício. Né? A gente percebe aí, nesse projeto pedagógico de curso 3,
é a ideia de aplicação da matéria. Ensino tradicional. Ensino tradicional. Uhum. Além dessas questões de olhar o PPC, nós também conversamos com professores que trabalham nessas licenciaturas. E a gente consegue perceber de que maneira que eles tratam a prática como um componente curricular nesses cursos. E aí, o que acontece? Nós trazemos aqui algumas possibilidades, né, que os professores colocaram. Olha, eu compreendo que a prática como componente curricular é uma simulação de aula. Tá? Eu compreendo que é discussões sobre avaliações, eu compreendo que é discussões sobre métodos de pesquisa, que é resolução de problemas, que é análise de erros. A gente pode começar, Rafael, a pensar o que seria essa prática, o que a prática como simulação de aulas tem contribuído para a formação de um professor de matemática. Prática como simulação de aula deixa muito claro que existe uma aula que tem que ser repetida. Volta na formação tradicional. E que existe um modelo de aula. Sim. Existe simulação de aula, que existe um modelo de aula, que existe um modelo de alunos, tá? E que existe um modelo de escola, em que os alunos serão selecionados para lá. Uhum. E o mais interessante, né, nessa conversa que eu tive com os professores, né, que trabalham no curso de formação de professores, e até me coloco nesse lugar de simulação de aula, Rafael, quando você diz que teve que transitar desse período de professor tradicionalista para estar nesse momento pensando nas questões de prática, eu também me coloco no meu passado como alguém que estava trabalhando com simulação de aulas no curso de formação de professores. E com o tempo, a gente cria maturidade e fala assim, peraí, isso está errado. Ou melhor, isso pode ser melhor pensado, né? Não vou falar que está errado, porque senão a gente está querendo ficar fazendo juízo de valor. Então, a gente quer dizer que isso aí pode ser conduzido de outra maneira. Eu fico pensando, Rafael, que eu, enquanto professor da licenciatura, em alguns momentos da minha carreira, eu acreditava que simulação de aula, que treinamento poderia contribuir para a formação do meu menino, do meu acadêmico. Mas não é. E chegava a ponto de dizer para os colegas que estavam assistindo a simulação de aula que eles precisavam bagunçar e fazer perguntas como se fossem alunos do sexto ano, para treinar mesmo aquele aluno que estava ali na frente da sala de aula. Então, olha a minha concepção de prática, né, que eu tinha há algum tempo. A gente fica pensando o que falar para estar aqui nesse momento, né? E falar e pensar a partir dos tópicos que a gente propõe aí nos slides, a gente não tem jeito. A gente se coloca no lugar dessas possibilidades de prática, né? Simulação de aula, para mim, essa precisa ser repensada, tá? Análise de erros, que apareceu nessa primeira tela aí, talvez é algo que dá para pensar durante a formação de professores, né? Então, eu acho que dá para pensar em quais seriam as respostas, né? Parecido com uma análise a priori, né? Se eu propuser isso aqui, é possível que meu aluno responda isso, meu aluno responda aquilo. É possível que ele responda certo e é possível que ele responda errado, né? E aí refletir sobre isso. Sim, verdade, sim. E assim, tem referencial teórico que fala que o conhecimento do conteúdo do estudante, conhecimento do estudante, a Débora Ball coloca isso, né? Eu acho que conhecer quais são os possíveis erros que o aluno terá em uma determinada atividade, isso, do meu ponto de vista, é algo que pode ser formativo, tá? Ô, Rafael, eu te digo que eu não trabalhei com engenharia didática, né, da maneira que você trabalhou, mas só de poder acompanhar a sua trajetória nas questões que envolviam na sua tese, quais as possíveis respostas para os alunos naquele determinado desafio
que você propôs, depois você pode falar mais aí do seu trabalho, eu tenho feito isso muito com os meus alunos da licenciatura, né, em determinados momentos da formação. Gente, vamos pensar aqui, como é que os alunos responderiam isso aqui? É que aí tem uma questão importante, porque o que a gente costuma fazer na formação vamos responder como aluno. E se colocar no lugar do aluno, até do ponto de vista ético, é problemático. Nós somos professores. A gente não pode se colocar no lugar do aluno, nós somos professores. Mas nós podemos pensar, o que meu aluno responderia aqui e o que seria melhor para eu fazer aqui e ele chegasse aonde eu penso que é necessário que ele chegue, né? É uma outra postura, é uma outra posição. É parecido com o artigo que vai sair agora, né? Que nós fizemos esse tipo de análise com uma lista de exercícios e vai sair agora pela União, né? Então, assim, esse tipo de análise, eu tenho lá um probleminha, está sendo feita a pergunta, por que é possível que o meu aluno lá do sexto, sétimo, oitavo, nono ano do ensino médio, que é possível que ele responda? É possível que ele tenha a resposta certa. Essa pode ser a minha primeira hipótese, tudo bem. Mas é possível que ele dê respostas certas diferentes. Baseado no que eu conheço da sala de aula, que tipo de resposta eu estou acostumado a ver? E aquelas respostas que eu não estou acostumado, mas que eu consigo imaginar que poderiam acontecer? Né? Esse tipo de reflexão sobre a prática, ele é muito complicado, ele é bem abstrato. Né? Depende muito do repertório, mas ele pode fazer coisas interessantes. Sabe o que é interessante ainda? Quando a gente coloca o licenciando para pensar, como será que esse aluno responderia isso? A gente forma esse aluno também no sentido de fazer a pergunta correta. Talvez a maneira que a pergunta está feita está mal colocada, né? Então a gente auxilia também na formação do licenciando a questão de reformular uma pergunta que realmente faça sentido, né? Uhum. Perguntar algo que realmente faça sentido. Então, assim, é isso que a gente tem pensado aí sobre esses pontos. Eu vou só voltar aqui e tem outras possibilidades que nós identificamos a parte das entrevistas com os professores, que se trata da parte como componente curricular. Deixa eu voltar aqui. Um outro ponto é elaboração de material de outros pontos, né? Que seria elaboração de material didático, observação em sala de aula, elaboração de atividades para escolas de educação básica, discussão de metodologias de ensino, regência de aulas. Então, tudo isso aqui aparece na perspectiva da fala dos professores. Aí, assim, eu até questiono, né? Quando a gente pensa em prática como um componente curricular, no sentido de observação em sala de aula, Rafael, eu fico pensando, observar o quê? Observar? Então, do ponto de vista didático, pensando em didática, na etimologia da palavra como arte de ensinar, observar a sala de aula leva a quê? Né? Então, assim, qual que é a minha intenção, qual que é meu objetivo? Exatamente isso. Por isso que eu pergunto, observar por observar, qual tem a intencionalidade de observar na aula? Uhum. É um ponto que eu coloco aí em relação a essas possibilidades de prática que os entrevistados colocam, né? Rafael, eu penso o seguinte, muitas dessas possibilidades precisam ser repensadas, né? O professor precisa repensar a maneira que ele está conduzindo, se realmente está contribuindo para a formação do acadêmico, tá? Eu tenho, por hipótese, né, é um ponto de vista que eu defendo no texto, na escrita, que algumas delas não fazem sentido e precisam ser repensadas. E aí, talvez, o público pode estar perguntando, já que essas não fazem sentido do seu ponto de vista, quais que fazem? Né? O que eu tenho feito enquanto ali professor, formador da licenciatura em matemática? Olha, Rafael sabe disso, a gente conversa muito, né? Ele me inspira, ele sugere muita coisa para eu fazer com os meus alunos lá na licenciatura em matemática. Algo que eu tenho usado muito, gente, são pesquisas.
Nós temos hoje o Google Acadêmico, e lá no Google Acadêmico, nós temos inúmeras pesquisas de mestrado e doutorado, de atividades que foram desenvolvidas em sala de aula. Eu adoro colocar os meninos, os licenciandos, para olharem esses textos, fazer essa análise, Rafael, de que maneira que, em sua grande maioria, as sequências didáticas foram pensadas. Será que essas sequências didáticas elas podem ser alteradas? Será que essa sequência didática, o pesquisador propôs para o segundo ano do ensino médio, será que nós podemos pensar também no desenvolver uma atividade como essa no nono ano? E a gente senta ali no ambiente acadêmico e começa a pensar no que já existe de pesquisa. Toda aula que eu tenho com uma turma, uma turma da formação que eu tenho, eu acho que é do quinto período, eu trago algo diferente sobre, talvez, hoje sobre funções, na próxima aula sobre trigonometria. Aí os alunos perguntam, professor, onde é que você arruma tanta coisa? Eu falei, gente, o Google acadêmico, as pesquisas estão sendo desenvolvidas, é para isso. Rafael fez a pesquisa lá no contexto dele, vamos experimentar aqui no meu contexto. Tá? E aí o trabalho que a gente faz é discutir ali em sala de aula, experimentar os enunciados, resolver ali com os alunos, eles resolverem, né? E de pensar, pessoal, o que a gente pode pensar em relação a esse determinado conteúdo? E aí, vamos pensar em desenvolver esse conteúdo numa determinada escola? Será que vai dar certo? Como é que funcionaria isso aqui? Aí você chega numa questão que é interessante. Muita gente diz que as pesquisas não chegam em sala de aula. Né? Não chegam. Que os próprios documentos curriculares não chegam em sala de aula. Que os parâmetros curriculares ficaram aí 20 anos e não chegaram. Né? E que a BNCC tem uma grande chance também de não chegar em sala de aula. Seja boa ou ruim, não vou nem julgar, nada disso. Né? Então, assim, é uma coisa que apareceu nos documentos que você pesquisou, né? Os professores colocaram lá que precisam ser lidas as pesquisas, né? E isso precisa chegar, precisa ter um momento de reflexão, precisa ter um momento, não só na formação inicial, como na formação continuada, que os professores tenham de reflexão para pegar, vamos pegar aqui, vamos entrar no Google Acadêmico e vamos pegar uma atividade aqui sobre tal tema, que para nós é importante. E não precisa ser matemática, pode ser qualquer disciplina. A quantidade de pesquisa que tem sido feita, em língua portuguesa mesmo, é uma coisa impressionante. Né? Não tem como nenhuma pessoa dar conta disso sozinha. Então, assim, escolher bons textos, né, de boas instituições e dar aquela lida, dar aquela pensada, isso falta muito, né, no dia a dia de todo mundo. Até mesmo aí no Instituto Federal, que se você for parar para pensar, é quase uma jornada dos sonhos, né? Porque você tem relativamente poucas aulas e na teoria teria tempo para isso, e você mesmo disse, acaba não tendo. Imagina lá no plano municipal, estadual, tem um acúmulo, né, que acumula muitas vezes com a particular também, e a particular é pior ainda, né, porque os espaços de formação são menos ainda, né? Bem ou mal, o municipal e estadual tem ali a previsão de 1 hora livre para você pesquisar, de algumas horas que você tem que ficar na escola, né? Mas aí é uma mudança até de cultura, né? Da pessoa, em vez de ficar fazendo as atividades da aula, preenchendo diário, corrigindo o trabalho, não, agora eu vou pegar e vou ler um texto aqui que talvez me gere uma reflexão interessante. Ou até nos espaços coletivos, né? Como é que isso seria? Gera uma série de problemas, gera uma série de questões ligadas à cultura mesmo, né? Porque o professor está cheio de atividade para corrigir. E aí, o que ele vai fazer no horário que ele tem na escola? Quando você fala de reflexão, Rafael, eu continuando a minha fala em relação ao que eu tenho feito, eu tenho falado com os meninos, com os licenciandos, que após a discussão que a gente faz na sala de aula, que aproveitassem o que foi experimentado ali e muitas vezes repensado, escuta no ambiente de sala de aula, né? Nós temos a possibilidade na instituição que eu trabalho de ter o ensino médio integrado, de lá poder a gente convidar os alunos do ensino médio integrado a experimentar isso aí. Os alunos, ao mesmo tempo, fazem o estágio, podem levar essas atividades para o estágio, desenvolver. E
Não é só levar, desenvolver e esquecer. A gente volta para a sala de aula novamente e vai refletir. Sim. A partir da experimentação. O que funcionou, o que não funcionou. Sim, né? Sim. Eu acho que isso é formativo, cara. A gente tem que seguir nessa linha na formação de professores. Muita gente tem uma visão meio equivocada de ciência, de artigo. Eles acham que aquilo é a verdade única e acabada. E em ciência, né, quando a gente estuda a história da ciência, nós vemos que não tem consenso. Até chegar a um consenso passa-se muito tempo, né? E, assim, existem muitas críticas, muitos conceitos que a gente tem hoje como acabados, eles mudaram com o tempo, eles não nasceram daquele jeito, eles foram mudando. Então, assim, você achar que pegou uma atividade de um artigo, ou de um mestrado, ou de um doutorado, eu vou aplicar e vai acontecer exatamente igual está ali. Né? Eu vou ter que pensar sobre tudo isso. O que saiu diferente? Por que saiu diferente? Será que foi a maneira como eu lidei com a atividade? Será que foi a atividade em si? Será que foi porque os alunos eram diferentes? Né? Será que a estrutura da escola que eu apliquei me ajudou a desenvolver essa atividade? Né? Então, assim, dá para pensar só com uma atividade, Rafael? Dá para pensar tanta coisa, mas tanta coisa. Eu exemplifico isso com atividade que eu desenvolvi outro dia com os meninos, que uma turma pegou, a outra falou assim, vem cá, me peça esse negócio aqui, eu vou levar para a turma de estágio. Vem cá, me peça aqui, vou levar para o estágio também. Uma atividade sobre portas, tipo aquele hotel de Hilbert, de portas, qual porta que vai estar aberta, qual vai estar a porta fechada, a partir de, passa um cara com camisa 2, move a porta, passa, todos são múltiplos de 2. Só com essa atividade, os meninos fizeram muita coisa. Refletiram muito. Nós ficamos umas 4, 6 aulas refletindo sobre essa atividade, tudo para falar sobre divisibilidade, sobre quadrado perfeito, né, sobre números divisores de um quadrado perfeito. A atividade pode ser desenvolvida aí no 6º ano. Né? A gente discutiu isso dentro do ambiente acadêmico. Tá? E como você falou, Rafael, as pesquisas estão aí, não é nada quando acabado, não. Quantas vezes a gente pega uma sequência que foi desenvolvida por um pesquisador, e a gente, peraí, vamos fazer a nossa partindo dessa. Mas nós temos um contexto diferente aqui. Vamos fazer para o nosso contexto. O nosso público-alvo é diferente. Olha, aqui foi desenvolvida lá numa escola particular de São Paulo. Aqui nós estamos no Norte de Minas, numa escola de região periférica. Né? Aqui talvez não vai ter os mesmos instrumentos que foram utilizados lá. Tá? Isso é interessante a gente pensar. Tá? Isso é interessante a gente refletir nesse momento aqui, tratando as questões de prática. Uhum. Outro ponto, Rafael, que você mencionou, eu quero deixar aqui para a gente refletir, para a gente fechar esse momento aqui. Você falou assim, em relação à mente brilhante, né? O cara era puramente matemático, mas chegava no momento de sala de aula, não fluía. E aí, e como eu falei no início também, né, a questão a concepção de prática pode estar associada com a formação de professor. E assim, eu gostaria de refletir aqui, de a gente pensar a questão, como tem sido a contribuição do matemático ali dentro da formação de professores, né? Como é que tem sido? Como tem sido a concepção de prática será desse cara que tem uma formação puramente matemática, né? Uhum. É algo que a gente precisa pensar. A partir do momento que você que você acredita que existe um conhecimento que é didático, que existe realmente uma arte de ensinar, né, e você tem a pessoa ensinando, mas que nunca viu nada sobre isso, é óbvio que algum tipo de conflito, a não ser que seja uma pessoa extremamente habilidosa, né, também não vamos descartar isso, né, que vários conflitos vão existir. E como é que ele vai lidar? Né? Se essa pessoa foi você usou algumas palavras, você usou algumas palavras, que se a pessoa estiver disposta à mudança, né? Uhum. Eu acho que a concepção de prática dela pode ser conduzida com algumas que nós deixamos aqui como indicativas, né? Mas, ao contrário, ela vai seguir uma linha de prática tradicional, de imitação de modelos, né?
de um repertório bem engessado do que é sala de aula, do que é um aluno, né? Uhum. Vai seguir provavelmente uma visão um pouco mais tradicional, né? E aí é como a gente já disse, já a live inteira, né? Essa concepção tradicional já se chegou ao consenso de que ela não é a melhor maneira lá na década de 80, lá na década de 90, né, do século 20. Nós já Sim, estamos aí para o meio da segunda década do século 21, já faz uns 40, 50 anos que a literatura diz que essa não é a maneira ideal, né? Então, com certeza, o que vai acontecer é uma série de conflitos e uma série de questões até pessoais, porque quando o professor está lá, ele quer ensinar, ele quer que todo mundo aprenda. Quem é que é professor e não quer que todo mundo aprenda? E aí, quando gera uma série de conflitos, uma série de problemas, e o aluno fala para você, eu não estou conseguindo aprender, você começa a pôr em xeque até mesmo a sua carreira. Então, poxa, tudo que eu fiz, tudo que eu sofri, tudo que veio até agora, e aí? Como é que eu vou fazer? Eu preciso ser bem sucedido, eu preciso conseguir ensinar, né? E como é que fica, né? Tanto que você tem hoje, né, em algumas redes aí de ensino, que metade dos professores que são aprovados em concurso não sobrevivem ao primeiro ano, exoneram antes de acabar um ano como professor em sala de aula, né? Por quê? Porque é muito fácil dar aula? Acho que não. Acho que é uma coisa muito desafiadora. engraçado que as pessoas, acho que a maioria das pessoas, Rafael, principalmente nesse momento político que nós vivemos há algum tempo atrás, onde todo mundo sabia falar de educação, né, e de política, acha que encarar uma sala de aula hoje é uma missão fácil. Não, eu acho que mudou um pouco depois da pandemia, sabe? Os pais tiveram que ficar com os filhos em casa, teve aquele ensino remoto. Eu senti muito que depois que voltaram às aulas presenciais, né, apesar de todos os conflitos, né, de toda a violência e assim a valorização da sociedade pelo professor aumentou um pouco, sabe? Eu acho que isso antes da pandemia era um problema, mas acho que depois da pandemia deu uma amenizada, porque muita gente sentiu na carne como é difícil. Então, assim, o que eu espero é essa maior valorização, né? Porque nós, professores, precisamos dessa valorização. Não só porque teve a pandemia, mas porque é difícil mesmo estar ali, não só na formação de professores, mas no ensino, no ensino médio. Não é fácil ser professor, não, né? Mas, pelo menos é a profissão que eu escolhi e, em momento algum, eu arrependo de estar aqui como professor de matemática. Então, Rafael, eu agradeço pelo convite. Eu acho que essa reflexão sobre prática nunca vai acabar. A gente precisa, nós precisamos sempre estar promovendo eventos e pensando e escrevendo também sobre o tema. Inclusive, nós temos artigos sobre prática como um componente curricular. Só procurar que vocês vão encontrar. É claro que são artigos que podem ser naturalmente criticados, é preciso ser criticado, né, Rafael? Uhum. Mas é isso. Eu agradeço pelo convite, eu espero que, de uma maneira ou de outra, esse momento aqui possa ter contribuído aí para as pessoas que nos assistirão em breve. Obrigado. Acho que nós aqui da Unicel que agradecemos, né, a disponibilidade, você ter podido gravar aqui com a gente, né? E vou aproveitar a live acabando para avisar a todos, né, que no nosso canal tem outras lives com outros convidados tratando de uma série de temas, está todo mundo convidado a assistir, né, a curtir, a compartilhar, a comentar, porque nós vamos responder, né, dentro das nossas possibilidades, claro, mas vamos, né, manter um diálogo com todo mundo que se dispuser a isso, né? E muito obrigado a todo mundo, né? E até a próxima.